paz, meus queridos. Quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor, que a nossa reflexão possa servir de auxílio para a sua fé, para a nossa edificação em Cristo Jesus, porque nós cremos que toda a palavra de Deus ela é inspirada e útil para nos tornar habilitados em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, amados, no capítulo 26 de Atos, dando continuidade a esta reflexão sobre o livro de Atos, que são os primeiros atos da igreja. E neste momento nós temos aqui Paulo preso, na condição de preso, e Agripa é que vai fazer nesse momento a arguição. Festo assume o governo e, por pressão dos judeus, mantém Paulo preso por um bom tempo, mas há pressões para que se leve o caso de Paulo adiante, porque os judeus querem matá-lo. Então Festo não entende muito da cultura judaica, dos ritos, e ele diz que não chama Agripa e fala assim para Agripa que, na verdade, Agripa, eu preciso escrever alguma coisa, porque ele apelou para o imperador. E se ele apelou para o imperador, eu preciso mandar um relatório consistente, um relatório minimamente condizente com acusações, algo palpável, né? A preocupação ali de Festo era a preocupação de uma autoridade, queria mandar alguém para o imperador, e mandando para o imperador, para César, tinha que enviar um relatório condizente e que não complicasse o próprio Festo. E Agripa, versado em tudo os judeus, Paulo começa, na verdade, a sua defesa aqui no capítulo 26, perante Agripa, manifestando a sua tranquilidade, manifestando a sua, na verdade, a sua confiança, por ser Agripa conhecedor da tradição judaica. Eu acredito, queridos, que esse foi o motivo pelo qual Festo chamou Agripa, porque ele conhecia e ia poder promover um bom relatório. Antes de refletir tudo isso, eu quero chamar aqui para o último versículo, penúltimo versículo, versículo 31. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. A conclusão deles, queridos, era que Paulo estava ali sendo acusado de morte pelos judeus, queriam a sua morte, queriam a sua prisão. A conclusão que chegamos, depois de ouvir todo o relato de Paulo, era que ele não tinha nada passível de morte e passível de prisão. Pode ser que nós estejamos assim em algum momento da nossa vida, passando por situações as quais nós não temos culpa, não há condenação sobre você. Você pode estar pagando por um erro que você não cometeu, você pode estar sendo acusado injustamente, pode estar preso, pode estar sofrendo uma traição, pode estar inocentemente sofrendo uma circunstância que você não provocou. Mas aí, quando nós olhamos para toda essa trajetória de Paulo, e nós vemos que Paulo se jogava, na verdade, estava ali no centro da vontade de Deus para fazer. E o que Deus queria? Será que Deus não poderia ter evitado toda essa trajetória terrível de Paulo preso, Paulo caçado, Paulo perseguido pelos judeus, Paulo aqui passando de prisão em prisão? Mas aí nós vemos o que aconteceu. Paulo pregou para autoridades, para carcereiros, para juízes, para reis, para imperadores. Paulo foi levar, porque Deus tinha esse plano na vida de Paulo, de levar o Evangelho a essas autoridades. Se elas iam aceitar, se elas iam se converter, se elas iam de fato receber, mas pela leitura que nós temos indício de que as mulheres, muitas pessoas no meio daquela corte, receberam o Evangelho. Pode ser que Festo não, rei Agripa não, porque no momento aqui o rei Agripa até fala: Paulo, as muitas palavras te fazem delirar. E Paulo, na verdade,
Olha só o que ele fala aqui. Dizendo ele estas palavras, versículo 24, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque Festo o interrompe, dizendo. E aí, Paulo, num determinado momento, e ele fala assim: porque tudo é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em lugar escondido. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo estava ali perante Agripa, perante Festo, perante várias autoridades, perante a corte, perante vários soldados. Muitas pessoas foram ali para ver aquele julgamento. Amados, nós estávamos numa época que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha nada para se distrair. Então as pessoas, quando tinha um julgamento, né? Hoje tem um julgamento ali, ninguém vai, porque a sociedade moderna está com várias distrações, várias ocupações, não é verdade? Mas hoje tem um acontecimento de alguém, e a gente, na verdade, continua a nossa casa como se nada no mundo tivesse acontecido, né? Porque dentro da nossa casa hoje nós temos muitas ocupações. Mas naquele tempo, amados, o acontecimento de um julgamento de um judeu, mas Paulo não era qualquer judeu, Paulo era do principal dos fariseus, da principal ordem. Paulo era soldado romano, Paulo era uma autoridade grande, e ele na verdade se converteu, se humilhou, trilhou aquele caminho de ser servo de Cristo, de servir a Jesus, de levar a palavra dele. Estava ali sendo julgado, ele era conhecido daquelas autoridades, ele conhecia aquelas autoridades, tanto que ele fala aqui de Festo. Festo, ele tem, versículo 2, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Então Paulo sabe quem é Agripa, que Agripa tem conhecimento de causa, então Paulo vai poder ficar à vontade na sua explanação. E o que Paulo faz? Paulo começa contando a história dos judeus, da fé deles, daquilo que Deus revelou para eles, da experiência de fé das tribos. Paulo vai contar a sua conversão, o seu próprio testemunho, a maneira como ele encontrou Cristo. E depois Paulo vai dizer que ele não foi desobediente a nenhuma visão celestial, e que ele na verdade obedeceu o Senhor naquilo que ele tinha para fazer. Queridos, eu não vejo aqui um homem tentando se livrar. Eu vejo aqui um homem manifestando a palavra de Deus. Eu vejo aqui um homem concentrado na visão celestial que Deus deu a ele. Então, de tudo que eu vou aprendendo com Paulo, nesse capítulo ainda, e acho que eu já repeti isso várias vezes, nós precisamos ser obedientes à visão celestial de Deus em nossas vidas. Tem um momento que Deus fala conosco face a face e nos dá revelações transcendentais, espirituais, porque nós vamos nos comprometendo com Ele. Mas há claramente a manifestação de uma visão bíblica, uma palavra já dada e já conhecida, e que nós podemos ser obedientes a essa visão até que Deus vai
realmente encontrando em nós um coração adorador, porque Deus procura adoradores, até que Deus vai encontrando em nós uma prática de vida digna de receber mais e mais revelações dele. Então nós poderíamos falar como Paulo, de falar: não fui desobediente a nenhuma visão celestial que Cristo me deu. Mas antes disso, querido, nós temos que nos curvar a Ele, nós temos que ler, meditar na Sua palavra e seguir esta palavra que está aqui, porque já é uma revelação. Esta palavra é uma revelação celestial de Deus para nós. Que nós possamos, tanto eu quanto você, nós amados, a igreja de Nova Iguaçu, a igreja que está em Rio das Ostras, né? A igreja no Brasil, possamos aprender algo muito importante para a nossa vida. Quando nós estivermos em uma situação difícil, estivermos sendo perseguidos, estivermos sendo caçados, ou passando por algo que lá no nosso coração nós temos a consciência de que não temos culpa, estamos sofrendo por causa do erro alheio, por causa do pecado do mundo, por causa da desconfiança de outro, por causa de intempéries que vêm nos cercar, sendo que nós não provocamos nada disso. Creia que Deus está no controle. E procure, no meio desse acontecimento, manifestar o Evangelho de Cristo. Porque isso é necessário que façamos. Porque para isso fomos chamados. E para isso nós devemos viver, sofrer, padecer e morrer, se for necessário. Que Deus possa forjar esse caráter em nós. Um caráter inabalável em Cristo Jesus, que não se curva de manifestar a fé em nenhuma circunstância. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.